Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 21. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 21. Os irmãos acharam? Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Versículo 18: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus possa iluminar nossa mente nesse primeiro estudo que nós estamos iniciando nessa nova série. Feche seus olhos, curva sua cabeça, pedir ao presbítero Carlos para nos elevar em oração, pedindo que Deus possa trazer aplicações às nossas vidas nessa noite. Toda mente e coração possa
Meus irmãos, vamos iniciar hoje, como os irmãos já sabem, uma série de estudos sobre os 10 mandamentos. Agora, olhe para mim. Diga para mim os 10 mandamentos de cor. Sem olhar para a Bíblia. Você amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é esse. Já tirou nota baixa. Já vai para a recuperação. Sem olhar para a Bíblia. Não terá outros deuses diante de mim. Não amarás teu Deus. Segundo, sem olhar para a Bíblia. Estou vendo aqui. Não farás imagem de escultura. Terceiro, sem olhar. Esse é o terceiro? Não. Errou, está na recuperação também. Tá bom. Pausa. Pode respirar agora. Eu vou para esse pedido. Perceba, meus irmãos. Infelizmente, há muita negligência da parte evangélica como um todo em relação aos 10 mandamentos. Não somente aqui no nosso meio, mas aí vem a segunda pergunta. E quando foi a última vez que você ouviu alguém pregar sobre os 10 mandamentos? A última vez que você ouviu um estudo sobre os 10 mandamentos? Sim. Eu não entendi, Clóvis. Pode ligar esse, apertando no segundo botão do controle, bota no verde aí, fica o barulho aí junto com o barulho da chuva. No segundo botão do meio, isso, pronto. Olha aí, tá vendo? Liga lá, Diácono Clóvis. Foi quando? Sem a primeira vez é essa. Ah, entendi. Sem, entendi agora. A irmã Simone. Quarta-feira passada. Rapaz, eu vou passar a vez para ele. Eu vou passar a vez para ele explicar então, de novo, os 10 mandamentos. Perceba, qual é o... Alguém ia falar? Perceba que não é uma falha somente dos crentes, é uma falha da própria liderança. Carece de estudarmos sobre a Bíblia Sagrada, a revelação do próprio Deus e mais precisamente sobre os 10 mandamentos. Nós vimos nos últimos estudos sobre o dispensacionalismo e sobre a teologia ou a doutrina da aliança. Os dispensacionalistas, e você não vai ouvir nenhum deles pregar ou trazer estudos sobre os 10 mandamentos, eles acreditam que os 10 mandamentos não é válido mais para a igreja, em nenhuma área, tá certo? A gente vai começar a estudar hoje, esmiuçar hoje sobre os 10 mandamentos, mas para a doutrina dispensacionalista, os 10 mandamentos foi escrito apenas para Israel. E os irmãos lembram que há uma distinção entre Israel e igreja, na doutrina dispensacionalista. Nós, porém, a doutrina aliancista, nós acreditamos que os 10 mandamentos, ele não somente deve ser estudado, como ele deve ser também praticado. Tá certo? A gente vai estudar minuciosamente sobre cada área dessa demanda dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é do que um resumo de todas as leis que Deus deu ao povo dele. Por exemplo, a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Isso são as 3 leis do Antigo Testamento. A lei civil, que é aplicável, por exemplo, como deveria um juiz julgar a causa do povo de Israel. A lei civil, por exemplo, se alguém roubasse um animal de uma outra pessoa, deveria devolver aquele animal e ainda restituir o outro animal. Essa é a lei civil, tá certo? Hoje nós não praticamos mais essa lei civil. Nós temos a lei cerimonial. Por exemplo, Êxodo vai nos trazer, e mais precisamente o livro de Levítico, vai nos trazer a cena de que existia um sumo sacerdote que uma vez por ano adentrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo seu pecado em primeiro lugar e depois para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Uma vez por ano o sumo sacerdote iria
celebrar essa lei cerimonial. Hoje nós não temos mais essa lei. Por que nós não temos essa lei? Quem foi o nosso sumo sacerdote? Cristo Jesus, que fez o sacrifício uma vez por todas. Porém, a terceira lei, que é a lei moral, e aqui é que nós nos incluímos, na lei moral. E aqui nós embasamos os 10 mandamentos, não na lei cerimonial, como nós vamos estudar, não na lei civil, mas sim na lei moral. Tá certo? Compreendido até aqui? Pois bem, o que é a lei? Ou o que são os 10 mandamentos? Eu queria resumir a um livro muito conhecido, tá certo? E esse livro é de John Bunyan. Não sei se os irmãos já leram o livro O Peregrino. Alguém já leu esse livro aqui? Pronto. O Peregrino. O peregrino, na verdade, é um homem chamado de cristão, que ele recebe uma mensagem do evangelista. E essa mensagem diz que ele deve correr desesperadamente da cidade, fugir da cidade da destruição, em direção à Nova Jerusalém. Nessa caminhada que o cristão faz da cidade da destruição até a Nova Jerusalém, ele passa por alguns trilhos, por alguns caminhos. Um desses caminhos, ele entra em uma residência, e dentro dessa residência há um homem chamado intérprete. O intérprete vai levar cristão a uma sala, e nessa sala está empoeirada. O intérprete pede para que um jovem entre nessa sala cheia de poeira e comece a varrer. Notadamente, as irmãs que sabem muito bem disso, se existe um lugar cheio de poeira e você varre, o que é que acontece com aquela poeira? Começa a subir, não é? O cristão fica quase que sem respirar naquela sala por conta da quantidade de poeira. Eu trouxe a imagem apenas da poeira, tá certo? E aí, intérprete pede para que outra moça entre na sala e comece a borrifar água. O que acontece com a poeira? Baixa. E a pessoa começa a varrer aquele ambiente. O cristão pergunta o seguinte ao intérprete: o que significa isso? E aqui eu trouxe o significado. Não sei se dá para ver lá de trás. Dá para ver aí, Kleber? Dá? Os irmãos lá atrás estão dando para chegar. A irmã Maria dá. Vamos lá. O salão, lembra que o salão é onde o intérprete leva cristão, certo? É como se ele entrasse aqui. Então, o salão é o quê? É o coração do homem. Pronto. E a poeira é o quê? É o pecado original. E a água, aquela que começou a borrifar a água, é o quê? Eu pulei, de propósito, mas vamos lá. É o quê? O evangelho. Certo? Qual é o objetivo da lei? Quando ele começa a varrer, o que a lei faz? Levanta poeira. Ora, se a poeira é o pecado, qual o papel da lei? Evidenciar o pecado. Mostrar que todo o homem é pecador. Esse é o objetivo fundamental e princípio da lei. É mostrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Mas aí vem a moça que borrifa a água. E a água é o evangelho. O que o evangelho faz? O evangelho baixa a poeira e faz com que nós vejamos alguém que conseguiu cumprir toda a lei. Os mandamentos, diz John Bunyan, coloquei o nome aí, John Bunyan diz o seguinte: os mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, eles mostram o nosso pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Nós cumprimos a regra, é isso? Sim ou não? Não. Então já pecamos logo de cara. Não farás imagem de escultura.
gente vai adentrar bem profundo, isso é profundo. Porque a gente pensa que imagem de escultura é só aquela imagem, não é, de gesso que está lá na parede. Mas o nosso coração é enganoso. João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos constante. Sempre estamos quebrando. Quando nós dizemos o seguinte: eu não consigo viver sem o meu cônjuge. O seu cônjuge é o seu ídolo. É a imagem que você fez. Quando você diz: eu não consigo viver sem o meu filho, você está idolatrando o seu filho. Eu não consigo viver sem a igreja. A igreja que eu falo é as quatro paredes. Certo? Eu não consigo viver se eu não tiver aquela pessoa. Pois bem, os mandamentos mostram o nosso pecado, mas ele não tem poder de limpar. Está aqui os 10 mandamentos. Guardarás o sábado, 6 dias trabalharás e o 7º dia descansarás. Ele mostra o nosso pecado, que nós não conseguimos guardar o 7º dia, como é prescrito na lei e no Evangelho. Ele mostra o nosso pecado, mas ele não tem poder para limpar. Apenas o quê? Apenas nos limpa por completo do pecado. Eu vou trazer um exemplo bem prático. Se você já fez ou tirou raio-x, esse é o exemplo. O raio-x mostra que existe um osso, por exemplo, quebrado. Mas o raio-x tem poder de curar aquele osso? Esse é o exemplo da lei. A lei mostra o seu e o meu pecado, mas a lei não tem poder para curar ou perdoar os nossos pecados. O único que tem poder para curar os nossos pecados é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Tá certo? Vamos lá. Essa é a síntese do nosso estudo, tá certo? Deus não nos deu o Evangelho, Deus não nos deu a lei para salvar-nos, como os legalistas afirmam. Cumpra a lei e você será salvo. E foi isso que afirmou os fariseus. A gente vai chegar lá mais na frente, não hoje. Certo? Os fariseus deturparam a interpretação da lei. E quando Cristo veio, Cristo trouxe não uma nova interpretação, mas a interpretação real da lei, o significado real dos 10 mandamentos. Por isso, e esse é o ponto-chave do nosso estudo. Os irmãos que quiseram anotar, esse é o resumo do nosso estudo. Deus não nos deu a lei para salvar-nos. E os dispensacionalistas dizem o seguinte: os 10 mandamentos seria a reedição da lei que Deus deu a Adão no jardim. Como assim? Qual foi o pacto das obras que Deus fez? A gente estudou. Que Deus fez com Adão. Qual o pacto das obras? Qual foi a lei que Deus deu no jardim? Não comerás do fruto. Esse é o pacto das obras. O que Adão fez? Comeu. Deus fez o pacto da graça em Gênesis 3,15. Só que os dispensacionalistas afirmam o seguinte: os 10 mandamentos é a reedição daquela lei que Deus deu a Moisés. Como assim, pastor? Se alguém cumprisse os 10 mandamentos, seriam salvos pela obediência à lei de Deus. A gente não acredita nisso, tá certo? Estou só afirmando o que afirmam os dispensacionalistas. Por que nós não acreditamos isso? Dessa forma. Porque não seria salvo pela graça, mas salvo pelos méritos próprios, pela obra da lei. E Paulo diz que pela lei ninguém será salvo. Vocês não estão entendendo? Eu estou indo muito rápido. Alguma dúvida até aqui? Não? Pois bem, então Deus não nos deu a lei para salvar-nos, do tipo, cumpra esses 10 mandamentos e você será salvo. Deus não fez isso. E aqui surge aquele princípio que a gente estudou há algum tempo atrás e estudamos novamente no EBD que nós tivemos aqui, classe única. Olha o pensamento que tínhamos.
O Antigo Testamento é o tempo da lei. E o Novo Testamento é o tempo da... Percebe a distinção? Quem trouxe isso à tona? Os dispensacionalistas. Se você cumprir os 10 mandamentos, você será salvo pela lei. Se você não cumprir, aí você vai para o Novo Testamento, que será salvo pela graça. Aliancistas, nós acreditamos, no Antigo Testamento tinha lei e tinha graça. No Novo Testamento nós temos lei e nós temos graça. Tá certo? A gente vai ver hoje em relação à graça, o pacto da graça. Mas voltando aqui, Deus não nos deu a lei para salvar-nos. Mas então, para que Deus deu os 10 mandamentos? Pode colar. Para revelar o que precisamos para sermos salvos. Deus não nos deu a lei para salvar-nos, mas Deus nos deu a lei para nos revelar o que nós precisamos para ser salvo. E talvez alguns pensem assim: pastor, ao final de tudo, o senhor está querendo dizer que Deus nos deu os 10 mandamentos para que a gente venha obedecer os 10 mandamentos. Não. Não é esse o ponto. A lei foi dada para que o homem possa ver e entender que ele carece de alguém que cumpra toda a lei. Esse é o ponto-chave. A lei foi dada para que o homem perceba: eu não posso cumprir a lei, então eu preciso de outra pessoa que possa cumprir toda a lei. Abra sua Bíblia, Romanos 5:20. Vamos olhar esses dois textos. Romanos. Capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. E aí depois a gente vai para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 5, verso de número 20. Todos acharam? Pedi a Iris para ler. E aí os irmãos vão acompanhando. Romanos capítulo 5, verso 20. Para que veio a lei? Está no texto. Para quê? Avultasse. A outra versão aqui, alguns irmãos estão com outra versão. Esther? Está como aí, Esther? Escrito. A lei veio para aumentar. Por que a lei veio para aumentar? Quem poderia responder? E essa é a minha tese, tá certo? A lei não foi dada por Deus para nos salvar, mas a lei foi dada para que nós venhamos a entender como ser salvo. Não é pela lei, mas por aquele que cumpriu toda a lei. E Paulo vai dizer justamente isso, porque a lei, versículo 20 do capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse, essa palavra no grego é justamente aumentasse a ofensa. A ofensa contra quem? Contra Deus. Por que a ofensa aumentou contra Deus? A lei veio, Deus deu os 10 mandamentos, e ao dar os 10 mandamentos, a ofensa foi maior contra Deus. Por quê? Ninguém seria, e alguém era? Certo. Por que aumentou? Essa é a pergunta. O homem é incapaz de cumprir. E com os 10 mandamentos, por que aumentou? Certo. Os irmãos estão certos. Mas por que aumentou?
a ofensa. O homem já não conseguia antes. Lembra de Adão? A gente acabou de ver aqui o pacto das obras. Adão não conseguiu. Mas porque aumentou a ofensa. Imagine que nós pintássemos aqui, essa parte da lateral aqui, do lado de fora, externo, pintássemos com o nome proibido jogar lixo. O que talvez iria acontecer? Sim. Aumenta a ofensa. Isso. 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 Os irmãos entenderam? O presbítero Carlos pontuou aqui. Antes dos 10 mandamentos não tinha um versículo dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E o que o homem fez? Deuses para ele. Por que aumentou? Porque agora temos a lei. E o que o homem fez? Quem lembra aí de Juízes, que a gente está estudando? O homem fez aliança com o povo da terra, o judeu, o israelita, o povo de Deus que recebeu a lei, fez ídolos, Moloque, Astarote. Lembram que a gente está estudando Juízes? Quanto mais o homem desobedecia a Deus, mais aumentava o pecado ou a ofensa contra. Porque antes o homem não sabia, mas agora o homem sabe. Agora o homem sabe. Se você não pintar nada aqui, a gente está vendo aqui, né? Do lado aqui, o povo já está jogando metralhas, lixo para cá, do outro lado. Mas imagine se a gente colocasse no muro da igreja aqui: não jogue lixo aqui. É a mesma coisa dizer: jogue. Ou seja, antes do aviso já era errado colocar o lixo. Mas a partir do momento que tem um aviso, se torna ainda mais errado, porque tem o aviso. Isso. É basicamente, se você entrar numa rua contramão, mas você não sabe que é contramão. Por que, ou de que maneira você vai descobrir que aquela rua é contramão? Pelo sinal de aviso. Depois que coloca o sinal, você só entra naquela rua se você quiser. Mas você sabe que você está descumprindo uma lei de trânsito. Da mesma maneira, Paulo diz: porque com a lei, versículo 20, mais uma vez, 5:20, sobreveio a lei, está aqui os 10 mandamentos, para que avultasse a ofensa, aumentasse cada vez mais a ofensa contra Deus. Só que Deus, como justo juiz, Deus deveria punir o homem, sim ou não? Deus não deu a lei? E o homem continua transgredindo agora a lei, que ele sabe que é errado. Então Deus, para cumprir a sua lei, deveria punir o homem. Com que tipo de punição? Com a morte. Eu dei até cola, né? Mas Deus fez com quem? Por Cristo Jesus. Os irmãos percebem que não há mérito algum, não há pacto de obra, não há reedição da lei nos 10 mandamentos. Não, o que há no mandamento, ou nos 10 mandamentos, é a administração do pacto da graça. Porque ele diz no versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok, pastor, entendi. Então quer dizer que quanto mais o homem pecar, mais aumenta a graça. Então quer dizer que eu posso pecar ainda. Quer dizer que eu posso viver a minha vida no lamaçal de pecado, porque quanto mais eu pecar, mais graça de Deus eu vou receber. Capítulo 6, verso 1 e o verso 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta de Paulo, qual foi? Versículo 2. Como viveremos?
É o pacto da graça. Capítulo 7, Romanos, verso 7 ao verso 11. E ainda estou na minha tese. E eu estou tentando provar a minha tese. Tá certo? E que Deus não deu a lei para salvar-nos, mas para mostrarmos o caminho para a salvação. Capítulo 7 de Romanos, verso 7 a 11. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas olha o que a gente acabou de falar, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, olha, o mandamento é bom, mas é o pecado que não presta. Despertou em mim toda sorte de concupiscências, palavra no grego, desejos pecaminosos. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para, porque o pecado, versículo 11, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha o que diz Heber Campos Júnior sobre os 10 mandamentos, sobre a lei. Dá para ler aí de trás? Tá. Vamos ler todos juntos aí o que é que diz? O soberano Senhor é quem instituiu o pacto e as condições desse pacto. É um pacto da graça, e os 10 mandamentos nos servem para mostrar isso. Deus fez o pacto e Deus delimita o pacto. Eu vou fazer um pacto com você, mas eu vou dizer como você vai cumprir esse pacto. E perceba que é um pacto da graça, porque não é o homem que vai cumprir, mas um único homem que cumprirá todos os mandamentos. Por isso é um pacto da graça. Por isso nós acreditamos que existem apenas 2 pactos, 2 alianças: a aliança das obras e a aliança da graça. O que nós temos nos 10 mandamentos é a aliança da graça sendo mais uma vez colocada sobre o homem. Mas de que maneira? Vamos lá para o texto? Volte comigo, Êxodo 20. Eu não vou entrar nos 10 mandamentos específicos, apenas uma introdução do nosso estudo. E eu queria ver apenas os 2 primeiros versículos. E porque, mais uma vez, é o pacto da graça. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 20, verso 1 e o verso de número 2. Semana que vem a gente entra no primeiro mandamento. Só o primeiro, semana que vem. É o versículo 3. Mas hoje, verso 1 e o verso 2. Vamos ler todos juntos? Quem encontrou aí, Êxodo capítulo 20, verso 1 e o verso 2. Vamos lá? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou que te tirei da casa. Quem falou essas palavras a Moisés? Então não é uma nova aliança. Deus está apenas fazendo uma nova administração da aliança da graça, agora com Moisés. E por isso que é a aliança da graça. 3 pontos do que nós vimos nos 2 versículos. Primeiro, quem faz o pacto é o Deus. Aqui, irmãos. É o Deus pessoal. Primeiro ponto. Quem faz o pacto é o Deus pessoal. Como assim? Olha novamente o versículo 2. Essa é a primeira parte. Eu sou
o teu Deus. Nesse contexto aqui, de maneira bem sintética, bem rápida, resumida, nesse contexto aqui de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nesse contexto Pentateuco, era o homem quem buscava aos deuses, através de sacrifícios. Lembra da torre de Babel, o Zagurate? O pensamento do homem é fazer uma torre que chegasse até onde? Os céus. A ideia de que o homem era quem buscava a Deus. Na cultura pagã, eles faziam templos porque eles entendiam que os deuses vinham dormir nos templos. Então eles ofereciam frutas, eles ofereciam comida, porque eles acreditavam que os deuses vinham passar a noite no templo, formado e edificado por homens, e aqueles deuses com D minúsculo vinham se alimentar daquela comida. Então, para agradar aos deuses, eles ofereciam comida, frutas e alimentos. Com o Deus de Israel é diferente. Não é o homem que faz uma aliança com ele. Não é o homem quem busca a ele. É ele quem busca o homem. Por isso que mais uma vez é o pacto da graça. Se fosse das obras, o homem que buscaria, mas é um pacto da graça. É ele quem busca o homem, é ele quem se revela ao homem, é ele quem fala ao homem. E uma de suas palavras é: eu sou o Senhor. E a palavra Senhor é o tetragrama em hebraico Iavé, ou Jeová. É o Deus que se revelou a Adão no Éden. Eu sou o Senhor. Aí vem o primeiro ponto: o Deus que faz o pacto é o Deus pessoal. Eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui a gente poderia passar um bocadinho de tempo, né, pensando sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Onisciência de Deus. Deus sabe todas. Eu vejo aqui os irmãos. Deus vê individualmente cada um dos irmãos. Ele sonda cada um dos irmãos. Ele conhece como se encontra cada um dos irmãos que aqui estão. Ele vai no mínimo detalhe das nossas vidas. Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe das nossas lágrimas, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe como nós deixamos a nossa casa, como nós deixamos o nosso trabalho, Ele sabe como nós passamos esse dia, Ele sabe como nós estamos aqui nessa noite. Eu não sei, mas o Deus pessoal, eu sou o teu Deus, Ele sabe. Por isso que é um Deus pessoal. Segundo lugar, o Deus que fez o pacto é o Deus redentor. Ainda versículo 2: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Em outras palavras, Moisés não é o redentor do povo de Israel. Moisés é um exemplo. Moisés é uma figura, mas Moisés não é o redentor. Quem tirou vocês da terra do Egito não foi Moisés, foi o próprio Deus. Ele é o redentor. E aí nós podemos, sem dúvidas, aplicar a cruz. Na cruz, Ele pagou as nossas dívidas. Ele perdoou os nossos pecados. Não foi o pastor, não foi um sumo sacerdote qualquer, não foi alguém ungido que pagou pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus encarnado, cheio de glória e de graça. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele é o nosso redentor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós devemos tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Entendamos nessa noite: você vive sem o seu cônjuge, você sobrevive sem os seus filhos, você só não vive sem o Senhor, porque é Ele que tem nos sustentado. Nós estamos aqui por causa dEle. Ele que redimiu os nossos pecados. Mas terceiro e último lugar,
O Deus que fez o pacto é o Deus libertador. Finalzinho no versículo 2, da casa da servidão. Ele nos libertou do império das trevas. Lembra que nós tratamos domingo aqui à noite? Aliás, pela manhã. Ele nos libertou. Sansão foi uma figura, prefigurava o verdadeiro libertador. E à noite nós aprendemos que nós também éramos escravos, e ele nos libertou, e agora nós somos livres para ser escravos dele. Porque dele, por ele, para ele, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Dúvidas? Certo. Certo. Tá. Sim. Isso. Moralmente ele já tinha consciência, porque em Gênesis capítulo 4 a gente vê Caim matando Abel, e quando Deus pergunta a Caim onde está teu irmão, ele já sabia. Sou eu porventura tutor do meu irmão? Ele sabia o que tinha feito. Como nós somos salvos? Pela graça. Efésios 2:8. Pela graça sois mediante. Isso não vem para que se ninguém, nem por obras. Nem por obras. Ninguém é salvo, ou será salvo, ou foi salvo, por obras. Ninguém. Foi pela graça. É isso. Romanos 1, abre aí, por favor. 1:18. Eu lembrei. Romanos capítulo 1. Aí eu vou pedir, já que Cícero lembrou, para abrir Hebreus capítulo 1, 1 e 2. Presbítero Cícero abre Hebreus capítulo 1, verso 1, 1 e 2. E aí os demais abrimos em Romanos capítulo 1, versículo 18. Apenas o versículo 18 e 19. A gente ganha um pouquinho de tempo. Romanos capítulo 1. E aí a gente olha o verso 21. Romanos capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Perversão aqui é a ideia de pecado, certo? Todo pecado que detém a verdade pela injustiça. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes... Agora pôr os seus olhos, verso 21. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como, nem lhes deram, antes se tornaram nulos pelo seu, obscurecendo-lhes. Os reformadores diziam o seguinte: todo homem já nasce um homem espiritual. Na verdade não é espiritual, é religioso. Todo homem nasce religioso. Todo homem. Até quem é ateu é religioso. Diga lá, presbítero Valber.
Perfeito. Presbítero Cícero, Hebreus 1, verso 1 e 2. Deu para perceber que antes dos 10 mandamentos já tinha lei gravada no coração. Isso é inevitável. Todo homem já nasce religioso. Eles mudam a glória ao Deus que é criador para a criatura. Esse é o grande problema. É o grande mal. É o pecado. Valve, presbítero. Sim. É, isso. A gente vê, no contexto do Pentateuco, Decálogo, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, no contexto egípcio, por exemplo, os egípcios, quando um parente falecia, eles colocavam aquele familiar naquelas pirâmides, né? Principalmente os faraós, colocavam o corpo na pirâmide e na porta da pirâmide eles colocavam frutas e alimento. Por quê? Porque eles entendiam que aquele defunto, durante a noite, iria se levantar com fome. Iria comer. Precisava comer. Então, nos aniversários dos egípcios, vamos supor, morreu a esposa de um egípcio. Enterrou, não faz o enterro como a gente faz, né? Velório, essas coisas, não. Enterrou, fechou lá o túmulo, né? A porta. Eles colocavam frutas e colocavam alimento. Porque entendiam que durante a noite aquela defunta iria se levantar com fome. Depois iria deitar de novo, passar mais o dia dormindo. Ouviu já isso? Os crentes afirmando que defunto dorme. Vamos lá. No aniversário dela, o que os familiares faziam? Contexto, isso é verídico, contexto do que acontecia no período de Moisés. Os familiares faziam festa e levavam para onde a festa ou a comida? Para onde? Para o túmulo. Vamos cantar parabéns. Aniversário dela. Levar bolo, comida. Eu estou falando bolo assim, salgado e comida que a gente tem no nosso aniversário, né? Mas levavam lá e batiam palmas. E eu já vi, irmãos, um vídeo recente de uma criança. E a gente não considera muito, né, em relação a isso. Mas uma criança que no aniversário dela, ela foi passar o aniversário no cemitério, na cova da mãe. Isso não é novo. Já vem lá do tempo dos egípcios. Thaís. Sim. Que isso? Isso. Estão lembrados, o que Thaís disse? Estão lembrados que acontece hoje? Missa de 7º dia, 30º dia. Aí no aniversário, tem gente que vai e leva flor, né? Isso não é novo não, é lá do tempo de Moisés. O povo já levava comida e batia palma lá no cemitério. Quem comia, eles deixavam lá porque eles acreditavam que o defunto ia se levantar. Certamente faltava comer, né? Depois, mas é para que os irmãos possam entender os falsos deuses, né? Que os egípcios, entre outras nações, cultuavam também e adoravam também, certo? Alguma dúvida até aqui? Tenho 10 minutos ali para encerrar no horário. Sim. Isso. Isso.
natureza. Isso. Isso. A natureza ela não tem poder para salvar, mas tem poder para condenar. Porque todo homem já nasce religioso. Certo? Olha o que diz esse autor aí é uma introdução ao Antigo Testamento. Vamos ler aí o que é que diz? Deus em tábuas de pedra para nunca serem apagadas. Deus não somente diz, não é? Vai, Moisés, faz aí. Ó, só vou dizer essa vez. É igual professor, né? O professor chega depois de uma chuva, chega na escola e diz: ó, só vou falar uma vez, depois não me pergunte mais, não sei de mais nada. Deu Alzheimer, esqueci tudo. Na hora da prova, não sei de nada, não me pergunte nada. Certo? Não. Deus deu e Ele mesmo escreveu a lei, não somente em pedras, mas Ele também escreveu em nosso coração. Por isso, meus irmãos, ninguém é indesculpável. Se você falar hoje com a missionária do Carmo, existe alguma tribo aí que não conhece o Deus verdadeiro, ela certamente vai dizer que existe. Mas existe alguma tribo que não adora nenhum Deus, ela certamente vai dizer que não. Vai adorar aos deuses com D minúsculo, né? Ao sol, vai adorar a lua, vai adorar as estrelas. Eu ouvi um relato de uma tribo indígena que quando o filho nascia deficiente, a mãe matava, ou os pais matavam aquela criança. De que maneira matavam? Enterrava viva aquela criança. Por quê? Porque naquela tribo foi espalhado de que se uma criança nascesse com alguma deficiência, era uma maldição do Deus daquela tribo. D com D minúsculo. Ronaldo Lindóia conta isso. Visitou uma tribo, foi pregar o evangelho. Quando chegou lá, descobriu que os pais de filhos com alguma deficiência física ou visível, enfim, com alguma deficiência, os pais abriam o buraco, né? E colocavam a criança lá, viva. E enterravam ela viva. Isso, Eu lembrei aqui do presbítero Carlos, disse certa vez, na Índia, né? Um exemplo lá da Índia, tanto de Deus com D minúsculo que existe na Índia. A barata é um Deus. Se você pisar na barata, é capaz de você ser preso e... né? Elefante. Sim. Sim. E foi. Amém. Sim. Pronto. Pronto. Amém. Mas será que era aqueles elefantes pintados de branco, hein? De aquela louça, né? Pronto. Pois é. Só para os irmãos entenderem. Tá certo? Vamos lá, vamos passar. O homem, portanto, é incapaz de cumprir a lei, ou toda a lei. E agora? Passa aí, Júlio. Acho que aqui travou. Eita, já passei demais. Olha a cola. Terça-feira. Pronto, deixa eu ver se vai aqui. Acho que está indo demais. Passa. Volta aí, Júlio. Ficou branco. Pode deixar. Já sabe, né? Já passou a cola aqui, agora não tem nem mais graça. Vamos embora. Pode passar de novo. Pronto, terminamos com essa frase aí, desse autor. O que é que diz aí? O cumprimento e a vinda de Cristo nos leva não mais como algo resumindo aqui, pastor, então quer dizer que a gente não precisa mais cumprir a lei. Lembra que eu falei das 3 áreas?
cerimonial, civil e moral. A cerimonial nós não cumprimos. Graças a Deus. Pois é, imagina os irmãos chegarem na fila indiana aqui, cada um trazendo um bode para entregar na presbítero Amauri, para depois trazer para dentro, o pastor imolar e sacrificar aqui dentro. E os levitas limpar depois, né, levita? O levita quer tocar, hein, Joacil? Lá está Joacil com Kleber e a Davi limpando sangue. E quando tiver tempo, aí vamos cantar uma música aqui. A gente não tem mais a lei cerimonial. Não temos levitas, certo? Vou repetir, não temos levitas. Bom, levita é o que tocava. Não, levita é o que limpava o templo. Se a gente fosse dizer um levita, seria a irmã Inácia, que é a zeladora da igreja. Certo? É mais ou menos era esse o papel dos levitas. Cerimonial, Cristo já fez. Civil, Cristo também já fez. Por quê? Olho por olho, dente. Quem pecou, paga. Essa é a lei civil. Certo? Quem pecou, paga. Se alguém tirar a vida de outra pessoa hoje, não deve pagar? Sim ou não? Na teoria, né? do jeito que estão as coisas, mas na teoria, quem tira a vida deve pagar, deve ser preso e cumprir a sua punição. Nós descumprimos a regra. Então, quem deveria pagar? Nós. Mas quem pagou? Então, lei civil, não mais. Se alguém rouba um cordeiro, na lei civil teria que dar novamente o cordeiro e mais outro, para restituir. Certo? Sobrou a lei cerimonial, civil, a lei moral. Essa nós fazemos ou não? Ou devemos fazer ou não? Essa nós devemos cumprir. Por isso que ele diz, a lei, os 10 mandamentos se cumpriu com a vida de Cristo. Mais uma vez, o pacto da graça. O que faz o pacto da graça? Olha, para a gente concluir. O pacto a lei, os 10 mandamentos, nos aponta para alguém que deveria cumprir toda a lei. Entenderam até aqui? Cristo veio, cumpriu toda a lei. O que o Cristo faz? Volte para a lei. Volte para os 10 mandamentos. Por quê? Antes os 10 mandamentos era não cumprível. Vou usar essa palavra aqui. Ninguém poderia cumprir. Cristo cumpriu. E o que ele disse para nós voltarmos para a lei? Volte para a lei e cumpra os 10 mandamentos na sua vida. De que maneira? A gente não tem tempo, mas Pedro diz, Moisés diz, sede santos, porque eu sou santo. Como nós devemos cumprir? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Não farás imagens de escultura, ou seja, quem preenche o nosso coração é somente Cristo. Deu para entender? Se não deu, terça-feira vai dar. Alguma dúvida, irmãos? Acho que esse é outro, né, Júlia? Vamos ficar de pé? Já que não há dúvida. Semana que vem, primeiro mandamento. Um Deus exclusivista. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude a sermos melhores crentes, melhores servos e vivermos para a glória e o louvor do nosso Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pedir ao Dablian para orar. Encerrando, e eu estarei apertando a bênção depois.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse, ó Pai, sobre o teu povo, que aqui se reúne nessa noite, bem como se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Salve seu irmão, paz do Senhor, Deus abençoe o retorno dos